Olá, tudo bem com você? Estamos meditando aqui na Bíblia em ordem cronológica. Chegamos a Atos capítulo 8. Nós estamos vendo o que aconteceu depois do discurso de Estevão, a sua morte por apedrejamento e as consequências após isso, porque não foi fácil. Mas nós vamos ver a conversão de um grande homem, o Paulo, Saulo de Tarso, que se tornará o apóstolo Paulo. Bom, como sempre eu peço que você dê o seu gosto, partilhe esse vídeo, e vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza. Meu Deus, foi o teu Espírito que proporcionou que Paulo pudesse nascer de novo, se tornar uma nova criatura e hoje nos abençoar por tantas cartas que ele escreveu às igrejas e que nos abençoa até hoje. Meu Deus, que o Senhor use esse livro e essa meditação para acender a chama do Evangelho de Cristo dentro de nós. Amém. Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, no caso Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Comentário: Saulo consentiu na morte dele. No mesmo dia da morte de Estevão, iniciou-se uma grande perseguição à igreja sob o comando de Saulo, que trazia no coração um grande ódio contra os seguidores do Salvador. Ao aprovar a morte de Estevão e perseguir os cristãos, Saulo pensava estar prestando um serviço a Deus. Inclusive, o Senhor Jesus falou sobre isso com os discípulos. Por esse motivo, os cristãos foram obrigados a se dispersar para outras regiões, como Judéia e Samaria. Isso mostra que Deus usa situações, muitas vezes de difícil compreensão, para que o seu propósito seja alcançado. Até aquele momento, o evangelho se concentrava apenas em Jerusalém, mas devido a tamanha repressão, se espalhou e chegou a outros lugares. Veja que, com o Senhor no controle, os momentos ruins não são o fim de um sonho, mas o início de uma nova história. Quando a fé está alicerçada nele, essas situações se tornam o ponto de partida para a realização de uma grande obra. Então, eles não poderiam apenas se acomodar e dizer: agora está tudo bem, vivemos em comunidade, temos tudo o que precisamos e está tudo ótimo. Não, eles tinham que espalhar, ide, né? Eles tinham que cumprir essa segunda parte, né? A primeira parte eles ficaram, receberam o Espírito Santo, mas não se resumia aquilo, porque eles iriam envelhecer, eles iriam morrer e a igreja iria acabar. Então a semente tinha que ser espalhada. Então Deus permitiu que essas lutas viessem e que eles pudessem se espalhar para continuar, manter a chama do Evangelho acesa. Daí a razão de ter chegado até nós hoje. No 2, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. O comentário do 3, Saulo assolava a igreja. Saulo foi o grande protagonista da perseguição cruel aos cristãos em Jerusalém. Ele perseguia e mandava açoitar severamente muitos fiéis. Além disso, os lançava na prisão. Por ser extremamente zeloso quanto à lei de Moisés, ele considerava os cristãos uma ameaça à fé judaica. Por isso, ao arrancá-los de suas casas e dos locais de culto em que se reuniam, imaginava estar fazendo um bem a Israel. Mesmo sendo um profundo conhecedor das Escrituras, Saulo não conhecia a Deus, nem o seu filho, o Senhor Jesus. É exatamente isso que tem acontecido com muitas pessoas que se dizem cristãs. Assim como Saulo, elas conhecem as Escrituras, mas não o seu autor. Por esse motivo, não possuem entendimento para aplicar os conhecimentos adquiridos em sua própria vida. Com isso, sofrem e fazem outras pessoas sofrerem com injustiça, preconceitos e julgamentos. É necessário não apenas conhecermos a palavra, mas também recebermos o espírito dela, para podermos compreender a vontade de Deus. E essa foi a estratégia do próprio diabo na altura para tentar apagar aquela chama da fé, né? Mas não é possível. Hoje surge também, tem pessoas que elas gastam os seus tempos, elas se utilizam dos meios de comunicação, como esse que eu estou usando agora, mas para difamar os outros, para falar mal de outras pessoas,
quando elas poderiam estar utilizando esses meios para falar do Evangelho de Cristo, da salvação, mas elas preferem criticar, julgar e não fazer a sua parte como cristão. Então, Saulo pensava fazer isso para Deus, que estava agradando a Deus, mas no fundo estava agradando a homens e a si mesmo, né? No 4. Mas os que andavam dispersos ia por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. O comentário diz assim: descendo Filipe à cidade de Samaria, judeus e samaritanos eram rivais. Apesar disso, Filipe foi para Samaria anunciar o evangelho, pois essa era a ordem do Senhor Jesus. A manifestação do poder de Deus na cura dos enfermos e na libertação dos oprimidos pelo diabo causou grande impacto entre a população, deixando toda a cidade em repleta alegria. Isso mostra que aonde chega a palavra de Deus, chega também a libertação. E assim, qualquer preconceito e diferença, seja religioso, seja social ou cultural, é superado. O Altíssimo não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, todo aquele que se volta para ele se torna cidadão do seu reino e passa a ter direito de desfrutar da sua paz e da sua justiça. Bom, vamos só lembrar alguns fatos, né? Essa cidade de Samaria era a cidade daquela mulher que já tinha tido 6 homens na sua cama, mas o último não era o marido dela, era infeliz, e Jesus então ofereceu para ela água da vida. Então ela volta na cidade, traz a multidão, e aquela multidão diz: nós conhecemos ele pelo que você disse, mas agora nós conhecemos verdadeiramente aquele que você falou. Então, os samaritanos eram odiados, né? Os judeus odiavam os samaritanos. Então, eles até faziam uma volta muito maior para poder ir para outros lugares, para não ter que passar nem perto de Samaria. Então, Filipe se escondeu lá, entre aspas, mas ele aproveitou essa oportunidade para pregar ali. Foi a oportunidade que o Espírito Santo levou ele, né? Para dar continuidade ao que Jesus já estava fazendo antes. E no 9, e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era um grande personagem. Então, há muitas pessoas como Simão que se aproveitam da fragilidade das pessoas para tirar vantagem, né? Através do medo, do poder, da persuasão, né? Diferente do Senhor Jesus, que ele falou: dai de graça como você recebeu de graça. Então, Filipe estava ali fazendo uma obra e não cobrava nada, diferente de Simão. 10. Ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. O comentário diz assim: Simão era um charlatão que enganava os moradores de Samaria com os seus truques de magia. Todos acreditavam nele, a ponto de considerarem a própria expressão do poder de Deus. Mas, quando essas mesmas pessoas iludidas ouviram a Filipe falar sobre o reino de Deus e o nome de Jesus, deixaram as crenças erradas e se batizaram nas águas, inclusive o próprio Simão. Ele sabia que não passava de um ilusionista que se aproveitava da boa fé das pessoas. Porém, ao ouvir a palavra de Deus e ver os milagres realizados pelas mãos de Filipe, ficou maravilhado. Sendo ele um mágico, soube diferenciar a manifestação real do poder de Deus das falsas ilusões que demonstrava ao povo.
Simão, ele creu, como diz aqui, foi batizado, mas a velha criatura não havia morrido, né? Ele ainda tinha intenções e desejos ocultos. 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviara para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O comentário diz assim: Pedro e João foram enviados a Samaria porque souberam que os samaritanos haviam crido no evangelho anunciado por Filipe. Ao chegarem lá, os apóstolos oraram por eles e lhes impuseram as mãos para que recebessem o Espírito Santo. Os samaritanos haviam sido batizados nas águas, mas lhes faltava o batismo com o Espírito de Deus. Podemos notar a importância que era dada à pessoa do Espírito Santo. A igreja se fortalecia e suportava grandes lutas e perseguições, porque era dirigida e sustentada por ele. Aqueles que almejam a salvação, acima de tudo, não podem de maneira alguma descansar enquanto não forem selados com o Espírito de Deus, pois cedo ou tarde passarão por lutas, desertos, injustiças e provações, ou seja, os dias maus virão para todos. Por isso, necessitamos de toda a armadura de Deus para que possamos suportá-los. É natural que nós venhamos buscar a igreja com o objetivo de resolver um problema ou porque estamos aflitos em alguma situação. O que não é normal é você ter ouvido falar da salvação do Senhor Jesus, você não se batizar nas águas e depois sentir essa sede por ter a presença dele em você. Isso não é normal. Mas há muitas pessoas que se conformam apenas com os milagres. E aí eu pergunto, quantas pessoas que receberam grandes milagres, quando morreram, entraram no inferno? E do que adiantou ter recebido grandes milagres? Então, o maior milagre que pode acontecer é a sua conversão, transformação de vida e o batismo com o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. O comentário diz assim: ofereceu dinheiro, apesar de ter supostamente crido e até se batizado nas águas, Simão demonstrou malícia ao desejar obter o dom divino com dinheiro. Ele não havia compreendido que o Espírito de Deus não estava à venda e que só habita naqueles cujo coração é sincero. Se não há dinheiro que pague pelas bênçãos divinas, imagine para receber o Espírito Santo. O preço exigido pelo Altíssimo para dar o seu Espírito a alguém é o sacrifício de toda a sua vida no seu altar. E significa que morrer para as próprias vontades e se submeter totalmente à sua palavra. Eu fico aqui imaginando o que possa ter acontecido, né? Eu não sei, a Bíblia não dá grandes detalhes. Mas os discípulos estavam ali impondo as mãos, as pessoas estavam recebendo. Elas não davam dinheiro para receber o Espírito Santo, elas simplesmente recebiam. Talvez alguém pôs a mão sobre ele, não aconteceu nada, mas eles continuaram batizando outros. Talvez ele pensou, bom, se eu oferecer dinheiro, talvez eles me dê. Ele imaginando isso na cabeça dele, mas a intenção dele em receber o Espírito Santo não era poder levar a salvação às outras pessoas, era tirar vantagem por esse meio e também fazer o mesmo, mas olha, me paga, me dá X porque eu te dou o Espírito que eu tenho, o Espírito Santo, entendeu? 20. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O comentário diz assim: o teu coração não é reto, o Altíssimo conhece as intenções que estão escondidas no mais íntimo de cada um e sabe se são puras ou maliciosas. As intenções de Simão não eram verdadeiras e o seu caráter não era bom aos olhos do Senhor. Por isso, ao perceber a sua malícia, Pedro o repreendeu severamente. Da mesma forma que Simão, muitos desejam receber o batismo com o Espírito Santo,
com o propósito de possuir dons ou alimentar o próprio ego. No entanto, Deus não concedeu o seu Espírito aos orgulhosos e interesseiros, e sim aos tementes, justos e sinceros que possuem o desejo de levar à salvação os perdidos. Outrora, o nosso corpo era usado para o pecado, porém, com o recebimento do Espírito Santo, se tornou instrumento para levar vida aos sofridos e desesperançados. E aí muitas pessoas dizem, por isso que eu não vou na igreja, tem muita gente que engana. Bom, a igreja é um ambiente aberto, é um lugar onde todo tipo de pessoa entra. E somos falhos, mas nem todos têm más intenções. Você não deve julgar um e julgar que todos sejam iguais àquele, mas todos estão ali por Cristo. Há muitas pessoas sinceras nas igrejas. Então, considere o seguinte, olhe para Jesus. O que eles ensinam, se eles ensinam a palavra, e você deve conferir isso na Bíblia, por isso que você deve meditar na palavra de Deus, e se você tem a palavra de Deus em você, você nunca vai ser enganado por ninguém, por nenhum homem, nenhum pastor, bispo, apóstolo, enfim, que seja, qualquer um. 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, foi apelado a ele, deu-se a ele mais uma chance, né? Arrepende-te dessa tua iniquidade, quer dizer, um pecado premeditado. 23, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade, quer dizer, o que ninguém via nele um homem bom, um homem que ajudava os outros, né? Que muitos o ajudavam também com dinheiro, mas não sabia o que estava dentro do coração dele. 24, respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Na verdade, ele não estava arrependido, né? Ele queria agora se livrar daquele fardo que ele estava sentindo. 25, tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O comentário do 26 diz, levanta-te e vai. Filipe era um evangelista que podia pregar tanto para grandes multidões como para apenas uma pessoa. Sua disposição em prontamente se levantar para cumprir o chamado de Deus mostra sua capacidade de obediência imediata. Se ele demorasse um pouco mais a atender a ordem do anjo, poderia ter perdido a oportunidade de salvar a alma do eunuco. O servo precisa ter a consciência de que a todo momento deve estar preparado para assumir a missão de salvar sua alma, uma alma. Afinal, assim como Deus pode direcioná-lo a falar a milhares, pode orientá-lo a falar a uma pessoa que esteja necessitando de uma palavra de fé e de consolo. Se o Espírito Santo o impelir a falar da salvação a alguém, atenda-o imediatamente, pois talvez seja a última chance de arrependimento daquela pessoa. Não devemos ser negligentes quando o assunto é salvar uma alma do inferno. Então Filipe agora vai salvar um homem. Bom, eu vou deixar essas cenas para o próximo capítulo. Nós vamos dar continuidade a esse texto mais tarde, para que você possa ver o que aconteceu, né? Como que Filipe ganhou aquele homem, aquele único homem que descia. Iria voltar para sua cidade, mas ele não voltaria a mesma pessoa, ele voltaria diferente. E graças a Deus, olha, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, tudo muda, né? Os nossos interesses, as nossas vontades são transformadas. Não que a carne deixe de estar ali, não. A carne, a velha criatura, continua presente. Ela continua sob o controle do Espírito Santo, né? Mas se eu alimentar muito a carne, a velha criatura vai voltar, mais cedo ou mais tarde. Então, nós precisamos estar sempre vigilantes. O Senhor Jesus falou sobre isso, orai, a oração, a comunhão, a fé, a palavra, mas vigiai. Vigiar as minhas próprias atitudes, meus pensamentos, intenções,
vigiar minhas escolhas, meus amigos, as pessoas com quem eu ando, com quem eu falo, o que eu faço, o que eu busco, o que eu quero, o que eu vejo na internet, o que eu leio. Eu tenho que estar em constante vigilância. Você está vigilante? Se não está, então desperte. Quem está dormindo o sono não tem como praticar essa palavra que Jesus disse. Orar e vigiar. Então, veja-se bem, tá bom? Deus abençoe.